O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Querido povo de Deus, neste segundo dia do mês de setembro, mês da palavra de Deus, mês da voz de Deus que ressoa em nosso coração, nós encontramos Jesus que ao abrir a sua palavra se identifica. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ali se realiza aquela passagem. Mas a tristeza do coração de Jesus, a tristeza que causa a sua vida, é que ele está proclamando aquela palavra em sua terra. Ele está em Nazaré, ele está na sinagoga, onde se partilhava a palavra de Deus, onde primeiro o povo de Deus começou a falar de Deus como forma de conservar a fé. E a tristeza, a pena de Jesus é justamente que o povo não reconhece o proprietário, o autor da palavra de Deus. O autor é o próprio Cristo. O autor é o próprio Jesus. É tanto que quando ele fecha o livro, ele diz: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Muitos se surpreendem, muitos se alegram, muitos se encantam com a forma que Jesus diz: esta palavra é minha, esta palavra é para mim, esta palavra fala de mim. Eu sou a grande novidade desta palavra. O Espírito age em mim, através de mim e em vocês, graças a mim. Porém, a palavra de Deus, ela não somente agrada, mas ela também incomoda. Ela também desagrada a quem não está conforme a vontade de Deus. O que acontece? Jesus é preciso dar exemplos de Elias com a viúva de Sarepta e de Eliseu com Naamã, o sírio. Nenhum dos dois, nem a viúva, nem Naamã, eram de Israel. Porém, foram eles que foram atingidos pela voz de Deus, que agia através dos profetas. E Jesus sempre diz: não foi as viúvas em Israel, mas as viúvas em Sarepta. Não foi aos leprosos em Israel, mas foi a Naamã, o sírio. Então, é para percebermos que não é nós termos uma proximidade com Deus que vai fazer alguma diferença, mas a humildade em que nós acolhemos a palavra de Deus na nossa vida e a vivemos. Com isso, nós vemos na primeira leitura, quando São Paulo escreve aos Tessalonicenses em sua primeira carta: irmãos, não queremos deixar vocês a incerteza das pessoas que morreram. São Paulo diz o quê? Aqueles que adormeceram em Cristo, aqueles que morreram em Cristo, unidos a Cristo, com Cristo retornarão. Com Cristo voltarão para a graça de Deus, para a ressurreição do último dia, a ressurreição dos mortos que nós professamos no credo, na forma de nós expressarmos a nossa fé. Mas aqui é preciso, e nós temos que nos deter nisso, é exclusividade de quem adormece em Jesus. É exclusividade de quem está com Cristo. No Evangelho, quem está na sinagoga não está com Cristo. No Evangelho, quem está na sinagoga está somente para cumprir um preceito. Está por estar, apenas de corpo presente. Mas quem acredita no Cristo, aqueles que se alegram quando Jesus diz: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir, esta alegria precisa entrar no nosso coração, penetrar nas nossas entranhas e transformar a nossa vida. O salmista diz de forma tão linda: o Senhor vem julgar a nossa terra. Aqui não somente terra no sentido de condição onde vivemos,
a forma, o método em que vivemos, mas também o Senhor vem julgar a nossa realidade. O Senhor vem nos dar recompensa ou nos fazer cobrança daquilo que nós não demos conta em corresponder à palavra de Deus. O Senhor vem julgar a nossa terra. Na segunda estrofe do Salmo, o salmista conclui: foi o Senhor e nosso Deus quem fez os céus. Isso é uma forma que engloba o todo, engloba a primeira leitura, porque fala da realidade futura, que é o reino dos céus, a recompensa eterna para aqueles que estão com Cristo, e o Evangelho da realidade agora, presente. Se nós ouvimos a palavra de Deus, que nos convida a agirmos conforme Cristo, e nós recusamos e agimos contrário à vontade de Cristo, nós entramos noutro caminho, que não é o de Deus, que não é o da vontade de Deus em nossa vida, em nosso coração. Nós temos que nos abrir neste mês da Bíblia a mergulharmos ainda mais na palavra de Deus, que nos convida de forma tão clara: ouvir o Senhor que fala. Todos os profetas, todas as profecias, elas foram proferidas, proclamadas com um único intuito: chegar ao coração do homem e transformar. Nós vimos que Jesus, quando age aqui como profeta, quando fala que aquela passagem se cumpriu, uns se alegram, outros se entristecem. Que Deus nos abençoe, que Deus conserve em nosso coração esta alegria de ouvirmos a palavra de Deus, ouvirmos a voz de Deus em nossa vida e fazermos aquilo que ela nos pede. Não termos nenhuma atitude de rebeldia, não termos nenhuma atitude de indiferença àquilo que Deus nos cobra, àquilo que Deus quer de nós. Porque a palavra dele é o que nos santifica, a palavra dele é o que nos liberta de todo mal, de toda doença, de todo pecado, de toda influência demoníaca. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, séculos depois, contagia multidões, que tua palavra preserve as nossas famílias, oriente nossos filhos, guie as nossas nações.